Discursos em relação aos valores da ciência muitas vezes se limitam à posição de neutralidade sobre a dimensão moral, restringindo a imagem da ciência a valores apenas cognitivos. Entretanto, a centralidade da ciência na cultura contemporânea coloca a demanda por investigações acerca de valores institucionais e sociais que estão implícitos em discursos de neutralidade moral da ciência que são muito comuns. Um dos argumentos geralmente usados em prol de uma neutralidade moral que existiria na ciência é a diferença entre juízo de fato e juízo de valor, para se justificar a impossibilidade de associação entre ciência e moral. A ciência buscaria apenas não estabelecer o que é o bem ou o mal, a felicidade, mas sim descrever como ela é no âmbito dos fatos. Assim, todo empreendimento científico estaria totalmente desvinculado do âmbito moral, uma vez que buscaria estabelecer juízos de fato e não juízos de valor. Nessa apresentação, nós vamos discutir como que valores da ciência, tanto valores cognitivos como valores ligados ao ethos científico, ou seja, ao ofício do cientista, ao fazer científico, dialogam, informam e são promovidos na cultura contemporânea que valoriza muito, né, a cultura científica, o fazer científico. O termo cultura científica tem relação com as concepções sobre o papel da ciência na sociedade, que envolvem valores, práticas, posturas a difundir e revelam expectativas sobre avanço social e cultural. Este termo, ele ajuda a reforçar a dimensão de valores que determinadas práticas, posturas, enfim, um conjunto de atitudes, né, questões, instrumentos envolvendo a ciência ajudam a difundir realmente. Uma fala interessante do César Latz é que a sabedoria não entra de jeito nenhum na alma malvada, mas a ciência sim. E a gente se escuta essa frase sem saber que é do César Latz, poderia pensar que ela seria oriunda de alguém que ataca a ciência, né, ou quer difamá-la. E vindo do César Latz, né, que dá inclusive um físico notório, tanto que dá nome aos nossos currículos hoje, né, uma homenagem feita a ele, a gente pode pensar que é uma noção muito lúcida de alguém envolvido com a ciência e de que tem a noção dessa dimensão da associação entre ciência e valores. O termo cultura científica inclui a compreensão da natureza da atividade científica e a consideração de sua história, seus dilemas, suas limitações, e não apenas um olhar restrito aos seus resultados ou seus métodos. Esse termo também ajuda a explicitar a consciência das limitações, retomando a dimensão crítica como essencial e o diferencial da ciência. O termo cultura científica também problematiza a questão da democratização de escolhas científicas e tecnológicas, reforçando a ideia de que o problema não está apenas em compartilhar conhecimento para que, por exemplo, as pessoas tomem decisões
mais avançadas ou racionais, que é um tipo de discurso que a ciência faz, né, sobre a importância da difusão dessa cultura, mas principalmente que a questão das escolhas, ela se refere ao compartilhamento do poder, a possibilidade dos sujeitos fazerem tais escolhas. Então, significa falar em cultura científica trazer para a discussão questões ligadas a aspectos políticos, sociais, do modo de organização econômica para a cena da discussão sobre ciência, sobre a democratização do acesso ao conhecimento. O termo cultura científica, então, ajuda a colocar numa dimensão mais ampla as conversas, né, sobre a ciência. Entre possíveis abordagens para se investigar a relação entre ciência e valores, como um aspecto da cultura científica, nós vamos discutir nessa apresentação, nos próximos slides, elementos de uma investigação histórica. Nós podemos perceber nos discursos atuais da educação científica um reforço da ideia de que a formação ética deve se dar no ensino de ciências, vinculado a uma formação cidadã. Chama a atenção o fato de que as visões entre relação de ciência e valores mudaram muito ao longo do tempo, desde uma desvinculação dessa relação pretendida com os discursos de neutralidade, até essa vinculação atualmente argumentada nos discursos em prol da educação científica. Podemos observar o papel que o ensino de ciências ganhou na educação básica quando passou a ser considerado também um agente de formação moral. Ainda que exista uma feição moralista, justificativas, por exemplo, como higienizar, não poluir, do que propriamente ética, no sentido de uma reflexão sobre princípios éticos, a alfabetização científica é amplamente referida como uma condição para a cidadania contemporânea. A partir dos anos 60, a comunidade educativa delineou gradualmente o termo alfabetização científica para significar objetivos da educação em ciências para todos, com a interface ciência-sociedade sendo um dos objetivos principais. Apesar dos problemas de definição, nos anos 80, a alfabetização científica virou uma espécie de chavão da comunidade de educação em ciências. Mais do que esse termo, chavão, né, alfabetização científica, pode ser considerado uma metáfora curricular do ensino de ciências. A questão central que está colocada na discussão da formação moral via educação científica é de que se isso seria possível ou não, né? Um discurso famoso do Rousseau em 1750 sobre a possibilidade da formação moral via educação científica defendia surpreendentemente que não, porque dizia que algo que muda tanto, tão rápido como a ciência, não poderia ser positivo para a formação moral. O que seria positivo seria o conhecimento mais consolidado, acumulado, tradicional. Essa é uma visão muito distinta do que a gente entende hoje, no momento em que o próprio valor do progresso e do progresso do conhecimento científico é amplamente difundido como um valor cultural. E esse é um valor que tem uma vinculação muito grande com a cultura científica, que foi movido por ela. Nesse sentido, nós podemos dizer que a relação entre ciência e moralidade não é considerada apenas positiva, como quando ocorre essas defesas de um reforço mútuo entre ciência e cidadania,
como é o caso do campo do ensino de ciências. Essa relação também pode ser descrita como negativa, e já o foi muitas vezes, né? Como esse exemplo Rousseau, e principalmente também nos ataques feitos à ciência no período pós-guerra. E parece que é em torno justamente desses ataques à ciência que discursos de neutralidade moral se consolidaram muito, e é exatamente esse discurso de neutralidade moral tão impregnado na ciência que nós vamos discutir, né, e problematizar nessa apresentação. Por meio de uma investigação histórica, esse trabalho apresenta valores que foram promovidos pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, durante o período de 48 a 88. A investigação se deu em torno dos discursos públicos e também de entrevistas concedidas por pesquisadores brasileiros. A SBPC foi criada no período pós-guerra, quando se intensificaram as discussões sobre as implicações do desenvolvimento científico em dimensões humanas, políticas, sociais, econômicas e, consequentemente, também morais e éticas. Esse foi um ato muito significativo da sua criação, já que a sociedade foi instituída não como associação profissional, mas sim aberta ao público, a todos que se interessassem em apoiar e debater a dimensão da ciência como cultura. Portanto, as opiniões, as consequências das ações, das pesquisas, da atuação política desses e de outros cientistas repercutiram em algum nível nas transformações da imagem pública da ciência, pois compõe essa rede de valores, especialmente valores sociais, na qual a instituição em si, a SBPC, evoluiu como parte da cultura científica no Brasil. Nesse trabalho, foram investigados que valores os membros da sociedade buscaram promover dentro da sua própria comunidade para o público. Uma conclusão principal é de que o significado de neutralidade da ciência para a SBPC esteve vinculado às suas representações sobre política e às relações entre a política e a ciência, e que a imagem dessa neutralidade foi se transformando ao longo dos 40 anos investigados, desde o desejo declarado de imparcialidade política até a valorização da responsabilidade social do cientista por meio do seu engajamento para a definição de políticas científicas e do pesquisador como comunicador da ciência para o grande público. A primeira fase da SBPC pode ser interpretada como um período em que a sociedade buscou autonomia para aqueles que constituiriam uma visão da ciência desinteressada, não necessariamente aplicável. Os discursos por imparcialidade política significavam mais uma tentativa de delimitação para a atuação científica e definição de temas, e, enfim, uma busca por espaço para pesquisa, do que necessariamente uma desvinculação com interesses políticos pessoais dos pesquisadores. Mesmo que muitos cientistas da SBPC fossem muito atuantes politicamente
inclusive sendo exilados ou aposentados compulsoriamente, por serem considerados subversivos, mesmo que tenham dirigido críticas específicas a determinados membros ou ações dos governos populistas, o discurso da SBPC era apresentado como dissociado de qualquer interesse político. A política era vista como algo que distorcia os rumos da ciência, ainda que houvesse então essa associação individual dos cientistas, seu engajamento político. No discurso, a política era mais acusada de desvirtuar os caminhos da ciência, que iria abrindo a duras penas para o progresso da humanidade. Com o golpe militar de 64, começou uma relação paradoxal da SBPC com este governo, porque ao mesmo tempo em que o governo era interesse do governo e da comunidade científica, uma associação da imagem do governo militar ao progresso técnico-científico, portanto, fontes de financiamento e uma valorização desse grupo, também ia acontecendo movimentos de cerceamento das liberdades individuais e de instituições, inclusive com a cassação de diversos cientistas que saíram do país ou foram exilados. Nesse sentido, o discurso ligado ao eixo político na SBPC passa da imparcialidade ou desinteresse para a autonomia e liberdade. Autonomia para a definição de o que pesquisar, como pesquisar, autonomia da comunidade científica e liberdade, inclusive no sentido mais amplo das liberdades individuais de opinião. Esse foi um período em que crescentemente a SBPC ganhou feições de engajamento político e recebeu diversos pesquisadores de outros campos do conhecimento, de outras áreas, um momento que a instituição cresceu muito numericamente e acabou por se opor e demonstrar uma ruptura com o governo militar em 79 e se posicionar contrário ao governo e a significar um movimento de resistência e de um espaço para a luta pela redemocratização no país. A partir então de 1979, esses valores de democracia e engajamento, inclusive engajamento político, foram apresentados como valores associados à cultura científica na SBPC. Então, esse slide traz os principais valores produzidos pela SBPC, promovidos pela SBPC, vinculados à cultura científica, e a gente pode perceber como que ele vai transitando desde um discurso de imparcialidade, desinteresse, até os discursos por democracia e engajamento. Então, a gente pode dizer que o discurso de neutralidade da SBPC esteve
entorno vinculado à representação sobre política e como ela foi se desenvolvendo nos discursos da sociedade ao longo desses 40 anos investigados. Não defendendo a ideia de que exista um movimento unidirecional de irradiação da ciência para a cultura, parece que alguns valores associados e destacados no bojo da cultura científica vão tomando um caráter positivo, se firmando enquanto traços de uma conduta correta, enquanto parâmetros revelados para debates éticos contemporâneos. Nós defendemos que valores científicos são naturalizados na cultura científica e podem ganhar caráter de moralidade à medida que passam a ganhar mais espaço e maior significação enquanto valores sociais e pessoais, para além da sua significação enquanto valores cognitivos, profissionais ou institucionais. Esse slide traz alguns exemplos de aspectos da ciência que podem influenciar os valores no âmbito da cultura. Próximos slides serão apresentadas concepções de cultura científica em 4 autores brasileiros que estão presentes no artigo intitulado Variações sobre a Cultura Científica em 4 autores brasileiros. Estes autores são Miguel Osório de Almeida, Anísio Teixeira, Maurício Rocha e Silva e Carlos Volti. Esta é uma abordagem histórica para a questão da cultura científica que teve o intuito de discutir a própria concepção de cultura científica, porque se está tratando, né, de um termo não muito usual e bastante amplo, né, da própria junção de 2 conceitos bastante amplos, cultura e ciência, né? Então, dizer o que é cultura científica não se trata de uma definição a priori, né? Mas sim, pode ser feita dessa forma, mas nós entendemos que uma abordagem histórica poderia ser um início de conversa, né? de uma discussão para se definir, para se pensar sobre esse tema, né? Então, no artigo são tratados, é abordada a forma como cada um desses autores que foram atores importantes em seus campos de atuação na cultura científica e educacional brasileira, como eles entendem, né, qual a concepção deles sobre cultura científica. Osório de Almeida utilizou o termo mentalidade científica. Então, esta mentalidade científica que nós estamos designando de cultura científica para Miguel Osório de Almeida seria algo que emana de personalidades raras, com espírito de finura, que necessitaria ser cultivada, não tendo sido favorecida pela tradição científica brasileira, e ele, nesse caso, se referia a uma tradição mais ligada ao campo das ciências naturais e defendia uma um maior aprofundamento e a expansão de uma cultura mais ligada às ciências exatas, então queriam requerer inteligências bastante específicas.
Então, esta mentalidade científica que nós estamos designando de cultura científica para Miguel Osório de Almeida seria algo que emana de personalidades raras, com espírito de finura, que necessitaria ser cultivada, não tendo sido favorecida pela tradição científica brasileira, e ele, nesse caso, se referia a uma tradição mais ligada ao campo das ciências naturais e defendia uma um maior aprofundamento e a expansão de uma cultura mais ligada às ciências exatas, então queriam requerer inteligências bastante específicas. Anísio Teixeira escreve sobre o espírito científico. Tal espírito científico ou a cultura científica deveria ser expandido para todas as pessoas. Anísio Teixeira é uma figura central no campo da educação brasileira e acreditava que essa cultura científica teria um caráter progressivo ou evolutivo, levaria as pessoas a se tornarem mais antidogmáticas e a se autocorrigirem, aprimorando valores, e defendia que a cultura progressivamente ampliaria os domínios da ciência para todos os campos humanos, não só no mundo material, mas também nos caráteres mais diversos, como o domínio da moral. Maurício Rocha Silva falava sobre o pensamento científico. Para ele, esse pensamento, base de uma cultura científica, seria uma via para o desenvolvimento e para o progresso. Seria especificamente ligado à ciência pura e teria um caráter libertador, devendo superar estruturas políticas. Carlos Volt utiliza o termo cultura científica, o qual julgamos extremamente adequado. Para Carlos Volt, a cultura científica aprimora processos de regulação social e participação popular. Este termo, cultura científica, é próximo do conceito de cultura no sentido sociológico e antropológico, e é fundamental para reconhecer as limitações e a dimensão crítica da ciência. Esse autor, ele distingue a ciência e traça uma espiral que estaria composta ou passaria por diferentes quadros. Tem outros termos possíveis para além de cultura científica. O Carlos Volt discute que o termo cultura científica seria melhor do que alfabetização científica, que teria então apenas o sentido de unidirecional, né? Que as pessoas estariam aprendendo.
sendo alfabetizadas e não influenciando, né, nessa cultura, é melhor do que divulgação ou popularização, né? Então, esse conjunto de termos, alfabetização, difusão, popularização, denotariam esse aspecto transmissivo, né? Que seria reducionista, né? E também os termos percepção ou compreensão pública da ciência, segundo Carlos Volt, também supõe que haveria uma falta de compreensão, né, por parte do público. O seu entendimento vai no sentido de uma imagem que será apresentada no próximo slide. Então, o autor ainda discute que mesmo as conjunções, né, cultura da ciência, pela ciência ou para a ciência, poderiam dar significados, podem dar significados distintos para a compreensão, né, desse termo, desses termos, né? E por isso ele propõe o termo cultura científica. E o Carlos Volt também propõe um diagrama, né, que ele chama de espiral da cultura científica, que seria uma representação gráfica desse processo de produção da cultura científica, que partiria de um amplo mais restrito, de pessoas, instituições ligadas à produção e difusão da ciência, né? Seriam as instituições de pesquisa, os cientistas, né, passando pelo ensino da ciência e da formação dos cientistas, ainda muito no âmbito da formação profissional e científica, no nível mais especializado, no ensino superior, né? Posteriormente, para o ensino, o ensino para a ciência, que seria então as atividades mais ligadas à educação básica, e posteriormente para o quadrante da divulgação científica no aspecto mais amplo, né? E é interessante que o movimento de espiral ele ele aponta e o autor discute como o próprio aspecto da divulgação e do público que recebe, né, do público para o qual essa divulgação é voltada, ele vai influenciar na produção científica, né? Então, a ciência ela não se faz independentemente das demandas sociais, daquilo que é ou não aceito, porque a pesquisa científica ela é financiada, ela é regulada, né? Existe uma expectativa social e uma demanda social, existem situações reais, né, de necessidade de determinadas tecnologias, né? Hoje, atualmente, biotecnologias, principalmente no campo da saúde, né? Que então informam, pressionam, dialogam, demandam, valorizam certos tipos de entendimento, de produção científica, de conceitos, né? Então, a produção científica ela não está totalmente desvinculada do público também nesse sentido, né? Esse movimento espiral é interessante para a gente pensar não na ciência apenas como uma forma de comunicar e difundir para um público leigo, mas para o que esse público entende, como ressignifica, o que demanda, né, o que valoriza, o que critica, enfim, como a cultura científica vai se forjando nessas relações institucionais, sociais, né, nessa produção cultural.
Essa visão de espiral do Carlos Volt, ela avança em relação a modelos, se pensar a cultura científica de uma forma linear ou numa perspectiva de déficit, como algo que fosse produzido por um grupo, né, mais reduzido de pessoas com determinadas condições e que passaria, né, para um público que seria deficiente, né, desses conceitos ou dessa compreensão, né? Então, mesmo que pensando como num sentido evolutivo, que talvez não aconteça mesmo na cultura, essa organização em quadrantes, ela reconhece, né, diferentes audiências, atores, características, instituições, enfim, estilos diferentes, né? Então, nos parece uma representação adequada dessa dinâmica constitutiva das relações, ainda que nós julguemos necessário complementar essa apresentação com um outro aspecto muito importante, que é essa visão de espiral do Carlos Volt, ela avança em relação à questão do ethos científico. Nós vamos então discutir a questão central dessa apresentação, que é valores que são promovidos pela cultura científica, e por isso nós apresentamos até aqui o que entendemos, né, por cultura científica e já também apontando alguns valores que estariam associados a essa cultura de uma perspectiva histórica, né? Então, com o trabalho da investigação sobre os discursos da SPPC que nós apresentamos e também nessa investigação sobre o que seria a cultura científica na definição de autores brasileiros importantes no campo da ciência e da educação. Nós vamos discutir, a partir de agora, a questão dos valores promovidos pela cultura científica a partir de alguns referenciais teóricos. No campo da sociologia e da filosofia, nós encontramos debates reconhecidos no meio acadêmico em relação a essa questão, né, da ciência e valores nas obras de Robert Merton, que é uma obra de 1942, e John Zeman. E nós usamos, então, algumas dessas referências teóricas por julgarmos que elas sejam essenciais para esse tema, por consistirem nas contribuições desses autores para o delineamento do que seja um ethos científico, né? Então, no caso, Robert Merton descreveu esse ethos de uma forma supostamente idealizada e normativa, enquanto John Zeman faz uma descrição que nós julgamos mais realista, mais contemporânea e apresenta então uma reconfiguração desse ethos, que ele parte da descrição do ethos do Robert Merton e vai problematizá-la e discuti-la. Nós também vamos citar um outro autor que se chama Hugh Glass, que faz essa relação entre a questão de ciência e valores. Esse diagrama ele traz uma lista, né, dos principais imperativos morais do ethos científico, segundo cada um desses autores, e também de um terceiro autor. Então, o trabalho de Robert Merton
Foi apresentado em 1942 e trouxe esses princípios com os quais a comunidade científica se identificou e que podem ser designados no conjunto como uma ciência acadêmica. John Zeeman é um autor que retoma contemporaneamente o trabalho de Robert Merton e traz contrapontos aos princípios éticos propostos por Robert Merton a partir de uma investigação contemporânea, tendo em vista a ciência como aconteceria hoje, de fato, especialmente nas universidades. John Zeeman discute que o ethos mertoniano não seria algo que aconteça, não seria algo que não aconteça. Ao contrário, é um compromisso que os pesquisadores têm sim no seu fazer científico. Mas ele discute que os pesquisadores também são muito constrangidos e estão imersos em uma lógica que os atrai para o ethos de uma ciência industrial. Zeeman chama a ciência descrita por Robert Merton de ciência acadêmica e apresenta a ciência industrial como um conjunto de princípios mais ligados às demandas de mercado e que indicam então o surgimento dessa ciência pós-acadêmica no âmbito das universidades. O acrônimo KUDOS em inglês significa prestígio. KUDOS com K. Aí, né, no caso, o KUDOS está com C de comunalismo. Então, Zeeman cria um acrônimo, né, e discute a partir desse acrônimo como que na imagem de Merton, a ciência que o cientista buscaria, a imagem, né, uma imagem que o cientista buscaria manter ao desenvolver a sua pesquisa. E ele propõe em contraposição o acrônimo PLACE, como lugar, no sentido do lugar que o cientista busca para obter reconhecimento, financiamento e vários aspectos pelos quais os cientistas teriam que lutar para conseguir fazer ciência contemporaneamente. Para compreendermos cada um desses aspectos, a gente traz aqui uma pequena descrição, né, de cada um deles. E a pergunta, né, o que seriam esses imperativos, que perguntas eles estão respondendo, né? A pergunta é: que princípios guiariam as escolhas dos cientistas ao desenvolver suas pesquisas? Essas seriam características e compromissos do fazer científico? Então, os cientistas procuram divulgar os conhecimentos produzidos por meio de canais próprios da ciência, né? Suas revistas, os congressos, e esse aspecto é ligado ao comunalismo. A ciência visa conhecer aspectos gerais da natureza e não desenvolver conhecimentos específicos ligados a algum país ou nação, por exemplo, por meio de uma prática o mais isenta possível e independente de algum interesse que o cientista possa ter em relação ao seu objeto de investigação. E todo o processo e os resultados estão sendo continuamente avaliados pelos pares. Esse conjunto de imperativos compõe um discurso comum sobre valores aos quais a ciência estaria vinculada. Aqui nós temos o conjunto de imperativos apresentados pelo John Zeeman como imperativos ligados mais à ciência industrial, né? Então, essa é uma outra visão que se colocaria em contraposição à imagem, né, a essa imagem, e esta nova, mais contemporânea, discutida pelo John Zeeman,
apresenta a ciência como bem privado, no sentido que, de que aquele, seja o cientista ou a instituição que descobre um conceito ou uma técnica, teria direito de propriedade sobre isso. Uma ciência feita sob encomenda, algo que tenha sido demandado por interesses particulares de uma comunidade social e viabilizada pelos agentes financeiros, públicos ou privados. A ciência é composta por pessoas que gozam de mais notoriedade em cada campo e que, diferentemente do que discute Robert Merton, não teria um mesmo valor a fala de todas as pessoas baseada apenas nos argumentos, né? O que as pessoas mais notórias falam teria mais impacto. E estes especialistas, experts, que podem responder. Quem define o que será pesquisado são os especialistas e, portanto, eles têm mais poder para definir, escolher projetos, e assim a ciência ganha características mais gerenciais, né? Diferente da visão anterior mertoniana, daquela ciência em que todos têm igual poder de decisão com base em argumentos e não na autoridade de quem emite a opinião. Na contraposição de kudos e place, muitas vezes os cientistas são então colocados frente a questões de natureza ética, pois tratam-se de escolhas guiadas por valores contraditórios. A ciência acadêmica emerge dessa confluência de compromissos com a ciência acadêmica e tensionados por imperativos de uma ciência industrial. Os discursos sobre a ciência como bem comum estão em meio, dialogando e muitas vezes em conflito com interesses corporativos. Os pesquisadores são chamados a atuar em campos profissionais em órgãos reguladores da saúde. A partir de agora, nos próximos slides, nós vamos citar algumas referências, alguns artigos que têm como pano de fundo da discussão essa questão da problematização do ethos científico, da questão dos valores associados à cultura científica, para refletirmos sobre a atualidade dessas questões e abrirmos algumas perguntas mais do que tentar algum tipo de conclusão, assim, que não seria o objetivo aqui, né? O objetivo é mais suscitar essas perguntas. Então, a partir dessa trajetória que a gente fez agora, partindo de uma definição de cultura científica, passando por uma investigação mais histórica ligada aos valores da cultura científica, especialmente no Brasil, e indo em direção a uma investigação de caráter mais sociológico e filosófico, buscando o delineamento de imperativos, né, de um ethos científico, a gente vai então apresentar agora algumas discussões que têm esses conceitos e alguns desses autores citados até agora como referência. Ivan Domingues discute que alguns intelectuais, livremente, sem compromisso com governos ou instituições, pelo próprio conhecimento racional, desenvolveram uma visão crítica e foram reconhecidos como capazes de informar sobre questões de caráter público, o que ele chama de intelectual público. O expert coincide com o fim do intelectual generalista e os cientistas, em dado momento, passam a ocupar esse lugar daqueles que podem dar direcionamentos em grandes questões controversas. A ciência teria uma voz e um lugar, ainda que cada vez mais se reconheça que existam diversos lugares de falas a serem considerados. O autor discute a questão
do intelectual público, ocupando o espaço público em defesa de uma causa, apresenta o cientista como um tipo particular de intelectual e discute a questão do etos científico, apresentando a necessidade de religar o ethos da ciência, relançar a ética republicana e reinventar o intelectual público, enfatizando que a coisa pública e as nações ainda estão vivas, solicitando as ciências e as suas implicações, e que o vínculo da ciência tradicional com a ética republicana deve ser reforçado nesse momento, apresentando a necessidade da ciência retomar a sua intencionalidade e o seu serviço como bem da humanidade. E então, nesse sentido, o Ivan Domingues trata dessa fratura do ethos da ciência acadêmica e tradicional e um ocaso da ética republicana, problematizando o aspecto da influência do ethos industrial, de seus valores na ciência pós-acadêmica. Mini Martins é um outro autor que problematiza a questão do ethos científico, trazendo para reflexão algumas situações e informações. Um dos exemplos que ele traz em relação a essa transformação e uma problematização é que entre 1983 e 88, cerca de 35% dos cientistas biomédicos na National Academy of Sciences tinham laços com a indústria. Esse período tem relação com a época do artigo, da sua investigação, e a gente pode imaginar que essa situação não só diminuiu, como tenha se expandido essa relação, né? Ele então traz essa questão do envolvimento com valores e objetivos do setor comercial, né? Enfatizando que a relação é muito mais de ciência, tecnologia e indústria para se transformar em indústria, tecnologia e ciência. Martins, nesse artigo, também apresenta a situação da ciência contemporânea que estaria sendo guiada e definida mais pela materialidade necessária para produzi-la do que propriamente pelas teorias em si. Nesse sentido, ele comenta então o desaparecimento de uma massa crítica de cientistas de elite, independentes e sem filiações comerciais. Ele designa a questão, né, dessa forma de guiar como tool-driven e não theory-driven, e a situação que ele investiga é prioritariamente no campo da biotecnologia, que ele discute como tendo surgido em um contexto ideológico favorável à economia de mercado, promotor então dessa ciência acadêmica, que então torna subalterno, né, desvaloriza custos ambientais e sociais. Ele discute, né, no âmbito da cultura científica, a aceitação de produtos e processos quando quando usam, né, o termo, são cunhados de científicos, né, em contraposição a uma relativização de custos sociais, ambientais, né, que ficam submetidas às questões monetárias.
que discute então a ciência pós-acadêmica ligada, né, fortemente influenciada pela ciência industrial nesse contexto. Ele então sintetiza essa ideia, né, dizendo que a situação contemporânea é de uma ambiguidade moral considerável, pois ao mesmo tempo que se reconhece o kudos, né, comunalismo, universalismo, desinteresse e ceticismo organizado, como gozando de uma autoridade moral superior, e aí sempre esteve associada à visão de ciência que os próprios cientistas procuram promover. Na prática é o place, né, é o particularismo, a questão local, o autoritarismo, né, é uma perspectiva, né, autoritária no sentido de gerencial, a questão dessa autoridade pelo expert, né, como os imperativos, e também comissionado, né, que eu sei que é encomendado, então, né, como conjunto, então, de contranormas, né, a essas normas idealizadas mertonianas, que prevalece, então, cada vez mais no mundo da ciência pós-acadêmica. Os autores chamam a atenção, por exemplo, Ivan Domingues, e isso a gente encontra no livro do John Lehman. Ele chama a ciência a ciência mertoniana, né, essa descrição da ciência mertoniana, a parte do termo legend, né, lenda. Então ele fala sobre essa visão de ciência com esse termo, né, como se fosse algo lendário, idealizado. É importante a gente frisar que os autores, eles colocam, né, a questão do ético científico, desses dilemas que os cientistas ou a comunidade científica se depara, né, com os quais a comunidade se depara, mas não negando, né, que haja uma intencionalidade e de romper com esse ethos mertoniano, pelo contrário, né, porque esse ethos, ele é algo com que o cientista tem que se comprometer, né, não é possível romper totalmente com ele, exatamente pelo sentido de que ele caracterizaria aspectos essenciais do fazer científico. Por isso, essa questão é colocada como ética no sentido de se constituir como dilemas, né, como algo que pode se estender para um lado ou para outro, que sempre são colocados então em tensão. Este é um artigo que apresenta um conceito também utilizado para se pensar na questão dos valores das comunidades científicas, que é o termo de economia moral. Esse é um outro conceito que também amplia a visão sobre a questão dos valores difundidos pela cultura científica, pois ele se refere a acordos entre grupos e a circunstâncias específicas. E também tem uma perspectiva de investigação mais sociológica ou histórica. Nesse artigo são dados 3 exemplos distintos que mostram como podem acontecer as negociações e como as circunstâncias podem determinar um tipo de economia moral que prevalece numa dada comunidade, num determinado momento. Então, eles exploram o caso dos estudos das drosófilas, em que, né, os ideais comunalistas nunca foram realmente colocados à prova,
porque existia muito financiamento, então as pessoas compartilhavam informações, dados, então seria um exemplo muito assim, típico de um ethos emertoniano. Citam outro caso de uma disputa por recursos no nos estudos astronômicos nos Estados Unidos, quando houve uma grande discussão sobre se os telescópios deveriam ser acessíveis a todos os pesquisadores ou estarem restritos a grupos determinados. Isso estava ligado a uma restrição de financiamento para essas pesquisas específicas. E trata também do caso da comunidade médica e na sua relação com as necessidades do mercado norte-americano no início do século XX, quando parece acontecer ali um exemplo claro do que o Merton, do que o Zeeman vai chamar de ciência pós-acadêmica. O mercado precisava, né, de padrões de cientificidade para embasar as vendas, né, dos medicamentos, assim, e precisava dar garantias, né, ao consumidor, e isso levou a uma associação com a comunidade médica naquele momento, com grande aporte de verbas, e daí praticamente assim emerge a indústria farmacêutica norte-americana. Então esses três casos são muito interessantes para se compreender, né, essas disputas de valores, a prevalência de certos imperativos e como as coisas podem acontecer na prática, né? As colocações às vezes filosóficas tendem a uma generalização que a história demonstra não ser possível, né? Então todos esses estudos juntos, né, podem ajudar a esclarecer essa questão, né, que a gente está trazendo aqui à tona, que é a questão de valores associados à cultura científica, a promoção desses valores contemporaneamente. O mais antigo também pode ajudar a esclarecer ou problematizar essas questões. É o artigo sobre que tem esse título, né, A Biologia é uma Ciência Política. O autor discute que seria ingênuo ver a biologia como isolada da sua cultura e que a biologia não pode ser confinada às suas questões investigativas porque suas fronteiras não podem ser firmemente definidas. Enquanto guardam seu próprio domínio, os biólogos buscam informar uma agenda política com uma extensão do seu pensamento. É questão sinalizada há 20 anos, quando já se questionava a biologia como ciência política, sugerindo seu futuro como ciência altamente embebida na cultura, parece de fato estar se desenvolvendo, uma vez que de fato não se trata apenas de uma tentativa laboratorial de estudar a natureza, mas se torna uma instituição que tem um desempenho em cenário complexo. Debates relativos, por exemplo, à sociobiologia ou à bioética demonstram a questão do papel cultural da biologia, como, por exemplo, a tentativa laboratorial de se estudar, de se explicar, né, evolutivamente questões como o altruísmo, a sexualidade, ou mesmo a religião ou estruturas sociais. Esse é um exemplo da biologia, mas nós podemos estender essa pergunta retomando também aquela discussão que a gente fez sobre a própria representação de neutralidade
da SBPC como neutralidade política e depois passando para o engajamento político, essa discussão que a gente fez bem no início da apresentação. Então, a gente pode abrir, né, ou fechar, né, no caso, abrindo a questão da relação entre ciência e política, em que medida as ciências são políticas, e partirmos, né, então, para a discussão dessa questão, pensando, né, a fim de definir, de tentar refletir com mais elementos sobre a cultura científica e a disseminação dos valores dessa cultura, numa perspectiva mais ampliada.